Semana passada, nós aprendemos na palavra do Senhor sobre a característica do servo, algumas características de servo, e nós vimos a questão lá de Estevão. E Estevão, então, nós vimos algumas coisas que pretendo ainda reler com os irmãos em outro momento, talvez domingo que vem. Mas nós aprendemos algumas coisas sobre a característica do servo. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a vida do servo. Como deve ser a vida do servo, não é? Nós já ouvimos tantas ministrações sobre tantos personagens na Bíblia, personagens famosos. Nós já ouvimos sobre Moisés, sobre Davi, sobre Pedro, sobre Paulo, Jeremias, Isaías. Mas eu me recordo, nesses 10 anos de ministério, de ter pregado apenas uma vez, e agora, se Deus permitir, será a segunda, sobre um cidadão aqui na Bíblia, um servo, escolhido pelos romanos, a princípio, chamado Simão, da cidade de Cirene. Esse homem é um ilustre desconhecido. Assim como tantas pessoas, muitas vezes, ilustres desconhecidos no cenário das igrejas, homens e mulheres de Deus que, ao serem chamados pelo Senhor, se transformam em referencial de Deus. E eu quero ler nessa noite com você, em Marcos capítulo 15. A nossa meditação ficará basicamente no versículo 21. Mas como hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor, relembraremos a agonia de Cristo, os momentos anteriores à crucificação, quando ele foi preso. Eu quero relembrar isso com os irmãos, então nós vamos ler o capítulo todo, Marcos capítulo 15. E peço que você acompanhe na sua Bíblia. Do contrário, se você não tiver, tenta aí com o seu irmão a leitura. E se ainda assim você não conseguir, toma carona então na leitura no telão. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucificai-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucificai-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus!
davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Esse é o texto, o versículo que eu quero que você preste atenção. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, do meio-dia até as 3 da tarde. Foi crucificado às 9 da manhã. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Amém?
Uma leitura abençoadora e um tanto quanto difícil de se ler, mas necessária para refletirmos nessa noite sobre o que é este memorial que, com uma frequência, no mínimo mensal, nós como igreja celebramos, da ceia do Senhor. Esta ceia que fala da vida de um servo. Jesus como exemplo para nós em tudo, inclusive como servo, conhecido por alguns estudiosos como o servo sofredor. Isso era Jesus. Eu não sei como você ficará após a ministração dessa palavra, mas eu sei que essa palavra do Senhor, ela precisa ser assimilada por nós. Nós precisamos entender a mensagem de hoje e precisamos também praticá-la. A vida de um servo. A Bíblia nos fala deste homem, Simão. E quando fala Simão Cirineu, apenas para que você saiba, Cirineu não era sobrenome dele. É como se dissesse Gilberto Ervalense, ou dissesse o teu nome e da cidade de onde você é. Cirene, uma cidade da África, próximo então ao continente, próximo a Jerusalém, não tanto. E a palavra do Senhor diz que Simão então sai de Cirene, da sua cidade, provavelmente trajetória feita a pé, e ele vai então para Jerusalém para cultuar ao Senhor, para celebrar também a Páscoa. E a palavra do Senhor nos diz que ele estava trabalhando, trabalho no campo. Quem trabalha no campo sabe que é um trabalho pesado, é um trabalho forçado, é um trabalho contínuo. Não tem como muitos um feriado, um final de semana. O trabalho no campo é diário. E esse Simão de Cirene, da cidade de Cirene, então ele estava nesse trabalho, e agora então ele vem para Jerusalém no período da Páscoa, e nesse período da Páscoa, então eram feitos contratos temporários, assim como nós temos em nossos dias. Chega final de ano, contrata-se vendedores em caráter de contrato mesmo por um período, para que se ajudem nas lojas e tal. Assim estava Simão de Cirene, trabalhando de maneira contratada por um período, e agora ele estava retornando para casa, e ao retornar para casa, ele começa a se deparar com um cenário. A vida de um servo. E outro detalhe que gostaria de relembrar aos irmãos: o povo judeu estava escravizado pelos romanos. Os romanos se assenhoraram, tomaram autoridade sobre os judeus, e o que eles falassem era lei. Os judeus estavam, até que se provasse ao contrário, estavam então fazendo suas tarefas, mas se algum romano dissesse pare agora e venha fazer isso para mim, eles precisavam fazer, precisavam obedecer. Mas essa é a vida do servo. O servo, ele precisa em tudo obedecer ao seu Senhor. E aí eu pergunto, se há nessa noite algum servo ou serva de Deus que se manifeste sinalizando nesse momento ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor. Diga se você de fato é o servo do Senhor. Creio. E como servo, ele estava passando por aquele lugar, e a palavra do Senhor nos diz que um romano, ao observar Jesus e o sofrimento de Jesus, que ele cai, não tomado de compaixão, mas somente porque viu que Jesus caiu como que exausto, sem forças, ele então faz uma convocação. Gostaria que você imaginasse esta cena, quando nós vemos assim, estamos andando, como foi essa semana, eu e a pastora estávamos andando sobre a ponte, e presenciamos uma perseguição policial a um motoqueiro. Então aquilo chama atenção, porque nós estávamos andando, de repente vimos aquele cenário. Então você imagine agora Simão de Cirene voltando para casa depois de um período de trabalho, e ao voltar para casa ele se depara com uma cena. Uma multidão gritando, alvoroçada, soldados romanos indo à frente, abrindo o caminho, e de repente ele encontra
um ladrão carregando uma cruz e com a placa, que cada condenado levava uma placa dizendo qual era a sua sentença. Ele olha o primeiro ladrão, passa, olha o segundo ladrão, passa, mas de repente ele olha para alguém e ao encontrar este alguém, ele fica espantado porque ao olhar, ele vê escrito na placa a acusação dele. E a acusação é o rei dos judeus. Os judeus estavam crucificando o seu rei. E agora, ele, de posse dessas informações, ouve alguém o chamando pelo nome. Olha no meio da multidão e escolhe um. O romano olha, talvez um que fosse mais forte, alguém que se sobressaísse dos demais. Ele olha ao passar o olho e disse: você, vem aqui. Você vai carregar a cruz de Jesus. E talvez ele pudesse falar naquele momento: por que eu? Olha quantos você tem para escolher. Eu estou vindo agora do campo. Trabalhei, suei, estou cansado, voltando para minha casa, voltando para minha família. Por que eu? E quantas pessoas, talvez aqui, em nosso meio, podem perguntar-se: por que eu? Por que o Senhor te escolheu? Aliás, por que Ele te escolheu para que você viesse aqui, nessa noite, ouvir essa palavra? Por que eu, Senhor? Por quê? Mas um servo, ele não discute com o seu senhor. Um servo, ele ouve o seu senhor e obedece. Amém? Então agora, os romanos que eram senhores, ou que tinham se assenhorado, estavam dominando os judeus, ele olha para Simão, e como alguém que tem autoridade, ele disse: você, carregue essa cruz. E aí o mais pessimista poderia dizer: que azar. Justo eu, porque eu não me atrasei e não fiquei um pouquinho mais no trabalho. E agora então ele precisava tomar uma decisão. Mas isso foi uma coincidência. Tinha tanta gente, mas na vida do servo de Deus nós não cremos em coincidência. Nós cremos em propósito. Na vida do servo do Senhor sempre há um propósito. Havia um propósito na vida de Simão, de Cirene. Embora naquele momento, quem foi usado para chamar Simão foi os romanos. Os romanos que chamaram a Simão. Mas quem disse que Deus não pode usar os romanos? Quem disse que Deus não pode usar um ímpio? Quem disse que Deus não... Deus usa quem Ele quiser para cumprir o seu propósito. Existem pessoas que dizem: eu estava num trabalho, num emprego tão bom, aquele emprego, de repente a empresa fechou, de repente alguma coisa aconteceu, que azar. E agora eu estou numa outra empresa, não conheço ninguém, que azar. Mas creia que na vida do servo e na serva de Deus, não existe azar, não existe coincidência, existe sim um propósito. Deus tem um propósito com você, aonde Ele tem te colocado. Há um propósito de Deus na tua vida, no seu trabalho. Há um propósito de Deus na sua vida, onde você estuda. Há um propósito de Deus na sua vida, onde você mora. Há um propósito de Deus na sua vida entre os seus familiares. Deus é um Deus de propósitos. Ontem, não é, quem veio na noite de autógrafos aí, que foi promovida aqui na igreja, pôde meditar um pouco também sobre isso.
de um Deus que é um Deus de detalhes. Talvez para os romanos tenha sido uma coincidência escolher alguém aleatoriamente, mas Deus havia proposto no coração chamar a Simão, Simão de Cirene. Há um propósito de Deus. Lembro-me, por exemplo, em Lucas capítulo 5, a palavra do Senhor nos fala que Pedro, juntamente com alguns dos seus amigos, passaram a noite inteira pescando. E você conhece a história, sabe que aqueles pescadores experientes que foram ao seu dia de trabalho, passaram a noite toda e nada pescaram, nada apanharam. E alguém poderia dizer, que azar. Que azar, uma noite de trabalho frustrada, não rendeu o dia. Tem pessoas que dizem, hoje o dia não rendeu. Hoje o dia não está legal não. Comecei atravessado já. Foi assim de manhã e tal. Não. E olha, irmão, irmã, cuidado quando você fala isso. Porque na vida do servo e a serva de Deus, Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas. Basta a mim e a você, com sinceridade, buscar no Senhor, entender o que o Senhor quer de mim, aqui, nesse exato momento, nessa circunstância que eu estou passando, nesse momento que eu estou enfrentando, como eu posso glorificar o Senhor? O que isso pode redundar em glória para o Senhor? E Pedro então, nessa passagem de Lucas capítulo 5, desanimado de um dia de trabalho frustrado, frustrante, estava lavando as redes e Jesus disse, para um pouquinho, empresta o teu barco que eu quero que sirva de altar, um lugar mais elevado para que eu possa pregar à multidão. Pedro sanguíneo, Pedro nervoso, Pedro agitado disse, usa. E Jesus então começa a pregar. E eu gosto sempre de pensar assim, que a pregação do Senhor, falando sobre o reino de Deus, deve ter sido algo marcante na vida de todos que ouvem, que ouviram, não é? Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então imagina o Senhor falando, o reino dos céus será semelhante a um grão de mostarda, que quando planta é a menor das sementes, mas cresce e torna uma grande proporção. Assim será na vida de vocês. Hoje eu estou falando com vocês, mas essa palavra vai crescer, e vocês vão frutificar, e vocês vão abençoar outros. É a mensagem do reino. Jesus estava falando. A multidão estava ouvindo, Pedro também estava ouvindo. Termina a mensagem, a pregação, tudo bem, Senhor, obrigado, usou meu barco, agora deixo tocar o meu barco de volta para casa frustrado. E o Senhor disse, não, volta e lança novamente as redes. E você conhece essa passagem, você sabe que Deus tinha um propósito de dar uma experiência nova a Pedro. E quando Pedro então lança as redes de dia, as redes se rompiam e a pesca milagrosa aconteceu. E Deus tinha esse propósito na vida de Pedro, e Pedro não sabia. Por isso as circunstâncias que nós passamos, aprenda a buscar em Deus como eu posso glorificar o Senhor, e não abrir a boca para reclamar, para murmurar. Existem pessoas, e se nós não nos cuidarmos, se eu não me cuidar, eu viro um murmurador de mão ou de boca cheia. Reclamo de tudo e de todos. E nós precisamos nos cuidar em relação a isso. Deus tem um propósito para a sua vida. E eu gostaria que você falasse isso para duas pessoas. Deus tem um propósito na sua vida. Agora vamos reler Marcos capítulo 15, o versículo 21, que é o tema da nossa mensagem hoje. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Só esse versículo agora.
obrigaram a Simão de Cirene a carregar a cruz. Alguém que estava vindo do campo, alguém que havia passado o dia todo trabalhando. Trabalhou o dia? Trabalhei. Para quem? Para mim, para minha família, para minha casa. Agora você vai trabalhar para meu filho Jesus Cristo. Deus está dizendo, né? Agora você vai carregar a minha cruz. E assim acontece muitas vezes. Vamos à célula, mas a minha agenda está muito atarefada. Eu trabalho tanto que não tenho tempo para a célula. Não tenho tempo, às vezes, nem para o culto. Pastor, hoje, por coincidência, eu vim. Propósito. Um propósito de Deus na tua vida. Ou como alguns crentes dizem, Jesuscidência. Não coincidência, mas Jesuscidência, né? Então, isso é um propósito de Deus. Aí, vamos lá. A célula tem um dia de oração, pastor, mas eu já trabalhei tanto e o dia de oração cai bem no dia que eu ia descansar e não vai rolar. O chamado de Deus para o seu servo e para a sua serva é chamado de tempo integral. Tempo integral. E se você quiser refletir sobre isso, Lucas capítulo 9, versículo 23, fala sobre isso. Lucas 9, 23. Diz assim a palavra do Senhor: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, mês após mês tome a sua cruz e me siga. Isso? Ano após ano tome a sua cruz e me siga. Isso? Semana após semana também não. Dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. E já falamos sobre isso, mas sempre é bom relembrarmos. Deus não quer muito de mim. Deus não quer muito de ti. Ele quer tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça, diz a palavra, a continuação do salmista. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra do Senhor está nos chamando para que tenhamos uma vida de servo. E o servo não escolhe o dia nem a hora, mas o seu Senhor sim. Pastor, isso de certa forma me dá algum receio. Daria, se você não soubesse, e se eu não soubesse, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O chamado do Senhor para que sejamos servos, é um chamado de tempo integral. Você não é servo de Deus num culto de domingo à noite. Você não é servo de Deus no dia de célula. Você não é servo de Deus na segunda-feira, reunião de Talmidim. Nós somos servos de Deus dia após dia. Todo dia, no seu trabalho, você é servo de Deus. Na sua escola, você é servo de Deus. Com os seus amigos, parentes, você é servo de Deus. E o chamado do Senhor para mim e para você é um chamado de tempo integral. Ou como alguém poderia pensar, o Senhor nos chama para fazer hora extra. Trabalhou o dia para você? Sim. Agora, dedique-se a mim. E assim estava Simão, cansado, afadigado, e agora ele ouve os romanos o chamando para que ele carregasse a cruz de Jesus. E aí nós poderíamos pensar, mais uma vez, por que Simão? Por que você? Por que eu? Agora, se nós formos ver a vida do servo Simão, e que nós, por misericórdia do Senhor, veremos hoje, nós veremos que foi muito mais do que um chamado
do Senhor, muito mais do que um propósito, uma oportunidade que Deus estava concedendo a Simão, uma oportunidade que Deus concedeu a Pedro, uma oportunidade que Deus está concedendo a mim e a você, de que sejamos servos e servas dele. Vamos lá. Eu queria que você abrisse Romanos, capítulo 16 e o versículo 13. Romanos, capítulo 16 e o verso de número 13. Diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai a Rufo. Romanos, capítulo 16 e o versículo 13. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele cita o nome de Rufo. Rufo quem era? Filho de Simão. E aí nós podemos imaginar Simão, após essa experiência, após esse chamado, após essa oportunidade de carregar ou de ajudar a carregar a cruz de Cristo, voltando para casa. E ao chegar em casa, tendo 2 filhos, Alexandre e Rufo, como ele iria relatar? Como eu, por exemplo, que vi essa manobra policial que houve essa semana, e eu estava aí, a pastora, eu olhei, aí eu liguei para o meu filho lá contar para ele, porque ele é motoqueiro, aconteceu assim, 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 comecei a relatar. Imagine agora, então, Simão, voltando para casa, o que ele iria relatar? Filho, eu estava voltando para casa, e ao voltar para casa cansado, você sabe que o pai chega em casa cansado, tem que tirar a sandália, e aí de repente eu vi um alvoroço na cidade, muita gente gritando, e aí de repente os soldados estavam armados, e eu olhei pessoas carregando a sua cruz, e de certa forma, na época era normal uma sentença como essa, crucificação. E eu vi alguns condenados carregando a sua cruz, um deles escrito roubo, outro escrito roubo, e um outro escrito rei dos judeus. Este estava vestido de púrpura. Esse tinha sobre a sua cabeça uma coroa, mas a sua coroa era uma coroa de espinhos. Esse estava com a roupa toda ensanguentada. Esse gritavam para ele e cuspiam nele. Você acredita, Alexandre, Rufo, que um soldado de toda a multidão olhou para mim e me mandou que eu carregasse a cruz? Você fez isso, pai? Sim. Servo. Como servo eu preciso obedecer. Se algum dia alguém falar para você, filho, obedeça, porque nós somos servos. E aí, conta mais, pai. Pois é. E aí eu pude carregar a cruz de Jesus até o lugar da sua crucificação. Mas a história continua. Simão fez um relato maior do que esse que eu fiz até agora, até esse exato momento. Mas o relato que Simão fez mudou a história dos seus filhos. Porque Romanos fala: saudai a Rufo e a sua mãe, que é para mim como uma mãe também. O relato de Simão para a sua família mudou a história da sua família. E nos dias em que eu e você, que nós vivemos, dias de correria, você tem tempo para ministrar a sua família? Você orienta a sua família? Você tem assumido essa responsabilidade como pai, como mãe, como família, de juntos meditarem na palavra do Senhor, ou juntos seguirem para momentos de reflexão na palavra do Senhor? Você é alguém assim ou não? O servo e a serva de Deus, eles abençoam as suas gerações, que é o caso de Simão, que foi o caso de Simão.
E a vida do servo e da serva de Deus deve ser assim: abençoar as gerações. Nós temos esse desafio, nós temos esse chamado do Senhor para estarmos abençoando. E eu quero encerrar esse momento, essa nossa reflexão, lendo com você também em Lucas capítulo 23, um pouquinho para frente, Lucas 23 e o verso do número 26. Tem o mesmo relato. O mesmo relato que nós vimos em Marcos, nós encontramos em Mateus e nós encontramos também em Lucas. E quando a passagem se repete, nós não podemos perder nada dessa passagem. Diz assim: e como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Para que o levasse após Jesus. Eu li ali Lucas 23, verso 26. Então, a vida do servo e da serva de Deus é seguir ao seu Senhor, é andar após Ele, ou seja, seguindo de perto. Jesus estava andando e Simão com a cruz atrás, seguindo a Jesus. Simão com a cruz, seguindo a Jesus. Nós somos chamados para seguir e para servir ao Senhor. A nossa vida, ela tem sentido dessa forma. Pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, só tem sentido se o Senhor for o nosso pastor. O vale da sombra da morte para nós não causará medo se o Senhor for o nosso pastor, se nós estivermos seguindo e servindo ao Senhor. A nossa vida só terá sentido se nós seguirmos e servirmos ao Senhor. O que o Senhor fez na vida de Simão mudou a história dele e da sua família. O Senhor proporcionou a Simão a oportunidade de salvação. E ele poderia dizer mais uma vez: mas por que eu fui chamado? Por que me envolver nesse negócio de ganhar vidas para Jesus? Por que me envolver nesse negócio aí que foi falado lá no início do ano, que toda célula precisaria ganhar pelo menos uma vida para Cristo durante todo esse ano? E algumas células já vieram toda felizes dizer: pastor, na minha já 3, outra 4, outra 1, e assim sucessivamente. Por que me envolver? Porque se envolver no reino de Deus é uma oportunidade que Deus nos concede. Como servo e serva de Deus, o Senhor nos concede essa oportunidade. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Por que me envolver? Porque eu sou servo. Porque você é serva de Deus. Por isso nós devemos nos envolver. Gostaria de convidar você a meditar nesse momento. Se você tem levado uma vida de servo, uma vida de serva de Deus, ou se você tem dito: não, para mim não, eu estou tão afadigado, eu tenho trabalhado tanto, que eu não tenho tempo. Ah, pastor, Deus sabe como eu gostaria de fazer visita no Onésimo, eu gostaria de me envolver no Bom Samaritano, mas eu não tenho tempo. O chamado do Senhor para nós é um chamado de tempo integral. O Senhor nos chama de maneira integral para termos uma vida de servo e de serva de Deus. E você precisa, meu irmão, se envolver. Por que me envolver? Porque foi o Senhor que te chamou. Porque o Senhor tem um propósito com a sua vida. Você pode permanecer como que alheio, apático a tudo isso que está acontecendo. Ou você pode dizer: Senhor, eu sei que existe um propósito na minha vida. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser este servo, esta serva do Senhor, que vai te ouvir e vai te obedecer. Essa é uma resposta
que no tempo dos romanos não lhe era permitido pensar, era-lhe imposto. Hoje, em Cristo Jesus, eu e você temos a possibilidade da escolha. Por que me envolver? Por que eu vou seguir e servir ao Senhor? Porque tudo quanto Ele fez por mim me constrange. Tudo que eu vier a fazer para o seu reino é tão pouco, tão pequeno, perto daquilo que o Senhor fez por mim. Imagine Simão falando aos seus filhos: filho, eu carreguei a cruz de Jesus até o lugar da caveira. Lembra, filha, onde? Lá no Gólgota, é fora da cidade. Lembra que um dia nós passamos por lá, naquele lugar alto? Sim, levei até lá no alto. Filho, chegar lá, eu vi que aqueles homens ainda o chicoteavam, mesmo ele estando exausto. Eu vi a hora que eles o pregaram naquela cruz. Filho, eu vi eles carregando e suspendendo a cruz com Jesus. E eu vi algo fantástico, filhos. Imagino que o Rufo poderia perguntar: o que o senhor ouviu? Pai, eu ouvi Jesus fazer uma oração linda. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sério, Pai, sim. Eu vi tudo isso acontecendo. A multidão ainda gritava mais alto, mas Jesus clamou ao Pai, pedindo perdão por aquela multidão. Não consigo entender, filho, mas houve um momento em que os céus que estavam claros, o sol estava ardendo sobre nós, de repente foi tomado de um breu, ficou tudo muito escuro, os céus todos se enegreceram de nuvens, como que um terremoto foi sentido naquele lugar. Imagina Simão relatando tudo isso para seus filhos. O que isso representou na vida de Simão, o que isso representou na sua família. Agora, será que era uma opção para Simão dizer: eu não sei se eu quero ser servo de Jesus? Ele viu o seu mestre, ele viu o seu Senhor, ele teve a oportunidade de carregar a cruz de Jesus. Ele carrega a cruz do meu e do teu Senhor. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. A cruz é que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus Cristo por amor deles. A cruz é que existe um amor tão grande no coração do Pai que quer salvar vidas. E quem quer carregar a cruz precisa amar essas vidas que estão perecendo. Quem quer carregar a sua cruz precisa dizer: Senhor, eu estou disposto a te seguir carregando a sua cruz, carregando a cruz de Jesus. Foi isso o que o Simão de Cirene fez. Foi um acaso na vida dele? Não cremos. Deus tinha um propósito na vida dele. Aos que de antemão conheceu, predestinou para serem conforme o seu Filho. Romanos capítulo 8 diz. Há um propósito de Deus na sua vida. O Senhor está te chamando para que você, mulher de Deus, seja serva dele. Para que você, homem de Deus, seja servo dele. A resposta é você que dará. Mas saiba que existe um propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor te chama para que você seja servo em tempo integral. Que você tem a responsabilidade e a oportunidade de abençoar as gerações. E
que você deve seguir o seu mestre e seu Senhor de perto. Esta é a vida do servo e da serva de Deus. Simão chega em casa eufórico para falar. Você já teve alguma notícia boa para dar para alguém e você não vê a hora? E hoje em dia manda-se mensagem dizendo: eu preciso falar com você, quero falar com você, urgente. Por quê? Porque eu tenho uma notícia boa para te contar. É assim que acontece. Quando nós temos algo para falar, nós não vemos a hora. Imagine agora então Simão. Não vejo a hora de chegar em casa e falar para os meus filhos, para minha família: eu fui escolhido para carregar a cruz de Jesus. Você foi escolhido para carregar a cruz de Jesus. Eu convido você nesse momento dar a sua resposta ao Senhor em oração, enquanto o ministério de louvor canta. A vida do servo é junto ao seu Senhor. Siga Ele e o sirva em nome de Jesus. Simão teve a sua vida mudada depois que o Senhor o chamou. Eu quero convidar você agora a ouvir o testemunho de uma irmã também, que assim como Simão, assim como eu e tantos que aqui estão, foi chamado pelo Senhor e teve a sua vida também mudada por Ele, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças e paz, igreja. Amém. Hoje quero compartilhar com vocês o milagre da minha conversão. Decidi escrever meu testemunho para a honra e glória do nosso Deus e para dizer àqueles que se encontram perdidos que Deus é maior e bem mais forte do que qualquer que seja a situação que o inimigo tem armado contra a tua vida. Bom, não me recordo bem da minha infância, mas uma coisa eu lembro bem. Eu não era uma criança feliz. Fui amada por meus pais e nunca passei necessidade, mas por algumas vezes eu desejei morrer. Conforme fui crescendo, até chegar à adolescência, fui buscando suprir em muitas coisas o vazio que tinha dentro de mim. Me tornei uma jovem amarga, rebelde e tinha um péssimo relacionamento com a minha mãe. Com 16 anos, lá estava eu com uma criança na barriga, tendo que assumir a grande responsabilidade de ser mãe. No começo, eu até cuidei do meu filho, mas 2 anos depois, o deixei sob os cuidados do pai e fui viver a vida. Em uma busca desesperada por suprir aquele vazio, me entreguei às paixões da carne. Em uma mistura de querer viver e ao mesmo tempo querer morrer, fui escravizada pela prostituição, idolatria, homossexualidade, busquei no cigarro, busquei no álcool e em relacionamentos que sempre acabavam mal. Quando fiz 20 anos de idade, descobri que novamente estava esperando outro bebê. A partir daí, creio que vivi os piores anos da minha vida. Anos vividos de maneira errada me fizeram cair num buraco fundo e escuro. Muitas vezes eu chorei e pedi a Deus ajuda. Não aguentava mais aquela vida. Parei com os estudos e nenhum emprego dava certo para mim. Até que um dia a palavra de Deus foi semeada em meu coração e decidi que iria pôr minha vida em ordem. Mas, para se pôr a vida em ordem, é preciso arrepender-se, ter uma mudança de mente, e eu não estava disposta a isso. Então, as correntes que me aprisionavam não puderam ser quebradas, e eu caí no mundo novamente. Vivia uma vida de aparência, alegria por fora, dor e angústia por dentro. Dançava e cantava uma melodia vazia, sem vida. Um dia tentei tirar a própria vida. Deitava a cabeça no travesseiro com a sensação de peso, de derrota. Sonhava com um casamento feliz, um emprego abençoado, sonhava em ter pelo menos uma amizade verdadeira. Mas ao acordar pela manhã, o mundo se encarregava de me oferecer novamente aquilo que só tinha aparência de bom, mas que na realidade, dia após dia, destruía a minha vida. Até que um dia, a graça do Senhor me alcançou. O choro, a desgraça, a escravidão estavam com os dias contados, pois a misericórdia de Deus e o seu amor incondicional me trouxeram aos cuidados de uma líder de célula, que orou por mim e me ensinou a caminhar com Jesus. Deus também me abençoou com um pastor e uma pastora que foram e são usados para ministrar em minha vida a palavra de Deus. O relacionamento com minha mãe foi restaurado e ele também me ensinou a ser uma mãe melhor para os meus filhos.
O que eu buscava para suprir o vazio, hoje são detestáveis para mim. Deus não me deu um amigo como eu pedia, mas me deu muitos irmãos. E aquele amigo verdadeiro que eu sonhava em ter, eu descobri que sempre tive, que ele morreu por mim e pagou os meus pecados na cruz. Hoje, quando deito para dormir, agradeço a Deus pela vida que Ele me deu, por tudo que Ele me fez conquistar. O Senhor realizou meu sonho de casar vestida de noiva e me deu um marido maravilhoso. Tudo que tenho foi Deus quem me deu. Nada nesse mundo se compara com a alegria e a paz que hoje eu sinto. E assim como o salmista Davi, hoje eu posso dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor, e nele porão a sua confiança. Salmo 40, versículo 1 e o 3. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Eu imagino que quem conhecia Simão antes poderia dizer: quem te viu e quem te vê. Imagino que quem conheceu a Laís antes pudesse dizer também assim: quem te viu e quem te vê. Quantos testemunhos nós temos aqui de homens e mulheres que foram chamados, tiveram chamado de servo e de serva, ouviram e responderam e tiveram a sua vida totalmente mudada. Uma vida vazia, uma vida sem sentido, agora tudo parece que tornou novo. Tudo agora tem um novo sentido quando Cristo Jesus, o Senhor, entra e muda a nossa história. Como aconteceu com Simão, como aconteceu com a irmã ali que está relatando, como aconteceu com o testemunho de semana passada e tantos outros testemunhos que temos aqui, por misericórdia e graça de Deus. Tantos testemunhos abençoadores, não é? Daquilo que Deus está fazendo. Essa é a vida do servo, essa é a vida da serva de Deus. O Senhor continua transformando vidas ainda hoje. Ainda hoje o Senhor deseja mudar a sua história também.